Oi, gente, aqui é o professor Rafael de Linguagens e Redação, finalmente colocando esse projeto para frente, o projeto que se volta aí para a gente discutir produção textual, algumas questões de linguagem, pretendo dar algumas dicas interessantes aqui de filmes, séries e livros. Então vamos embora. Vejam, de cara, eu vou convidar vocês, caso gostem da aula, que vocês curtam, compartilhem, comentem aqui, caso surja alguma dúvida, eu vou estar sempre de olho, certo? Com esse canal a gente vai todo mundo ali junto até novembro e meu objetivo é ajudar para fazer com que vocês tirem boas notas em linguagem e em redação, tá? Esses dois QR Codes que vão aparecer para vocês agora são QR Codes que têm eles têm o seguinte objetivo. O primeiro é o meu Instagram, muitos de vocês já são meus alunos, então já estão no Instagram, mas para quem não é, fica o convite. E o outro é um grupo no WhatsApp que eu montei esse ano, né, pensando em manter contato com vocês. Vejam, eu montei uma aula sobre introdução, meu objetivo é falar sobre introdução agora. Essa aula está dividida em três partes, tá? Essa é a parte um e vocês fiquem de olho aí que vai sair a parte 2 e 3, certo? Bem, a introdução, pessoal, é aquele parágrafo inicial que abre o texto, geralmente tem 5, 6 linhas ali, e é o momento que o estudante precisa, é o momento que o estudante tem, e ele precisa apresentar a discussão que vai ser elaborada. Então, o tema da redação, ele é apresentado ali na introdução já. Acontece que você, quando abre o seu caderno de prova, você vai olhar aquela frase temática ali, é a frase que condensa, né, sintetiza o tema, e você vai ter textos motivadores que vão te fazer esquentar a cabeça, saber exatamente o tipo de direcionamento que a banca quer. Em se tratando do Enem, ele tem um critério ali em uma das competências de correção, que é a competência 2, em que ele avalia uma coisa chamada repertório. Tá? Para o Enem, repertório ele tem a seguinte característica. Quando você cita algo, seja uma estatística, um livro, uma série, um filme, um autor, um conceito, quando você faz algo assim, estabelece uma ponte, seja com a ciência, para trazer algum autor da ciência, ou com a cultura, trazer algum livro, série, filme, você está introduzindo no texto aquilo que ele chama de repertório. Então, o repertório para o Enem, ele precisa ter ou respaldo científico ou respaldo da cultura, tem que vir do âmbito cultural ali. Então, é importante não utilizar como referência coisas do dia a dia muito particulares ali, que não vão te ajudar a referenciar, porque uma situação que aconteceu no seu bairro é difícil fazer com que ela, dentro de um texto, faça com que o leitor entenda o que aconteceu ali, já que não foi um caso debatido, já que não foi uma coisa que é conhecido nacionalmente. Então a referência precisa vir da ciência e da cultura e precisa estar referenciada. Tem que ter uma referência ali, o repertório tem que ter um crédito, né? Tem que dizer qual a fonte, vamos dizer assim. Bem, o Enem tem uma competência só para avaliar esse repertório e essa competência é a competência 2. A minha aula de hoje, ela está voltada para a introdução, porque a gente costuma dizer que a abertura do texto, o primeiro período ali, a primeira frasezinha que abre o texto, é exatamente uma frase que vai trazer um repertório ali dentro, tá? Aí você vai perguntar logo de cara, Rafa, é preciso realmente que um repertório esteja ali na abertura do meu texto? Eu posso fazer uma introdução sem repertório? Pode, tá? Eu sempre digo que é interessante que a redação traga no mínimo 2 repertórios, mas eles podem aparecer nos desenvolvimentos, certo? Se quiser abrir sem repertório. Acontece, não é muito comum. Este ano eu vi uma redação que tirou nota 1000, que ela abre sem repertório, o aluno meu que define o que é invisibilidade ali, mas não apresenta uma teoria, nenhum autor que fale sobre isso. Não é comum. Eu sugiro abrir a redação com um repertório, tá? Então, claro, eu preciso dizer isso, se tiver algum tipo de bloqueio, é importante que pelo menos 2 repertórios estejam contidos na redação, certo? Vejam, e aí foi o que eu coloquei. Essa competência 2, é importante esse slide aí. Essa competência 2, ela vai avaliar os repertórios também. Tem outras coisas que ela avalia, depois eu falo sobre isso, mas ela vai avaliar o repertório. Se esse repertório aparece na introdução, no desenvolvimento 1, em desenvolvimento 2, já que a gente costuma dizer que no texto dissertativo a gente divide o desenvolvimento em dois, o primeiro e o segundo, que a gente chama de 1 e 2, o Enem vai avaliar os 3 repertórios, mas a avaliação dos 3 repertórios, se eles realmente estão bacanas e ajudaram a construir o texto, ajudaram a desenvolver as ideias, a gente também avalia na 3, o uso deles enquanto parte do projeto do texto todo. É na competência 3.
A competência 2, ela avalia um desses três. Ela vai pegar o melhor repertório que você usou, e se esse repertório ele cumprir os 3 critérios que o Enem estabelece para que o repertório tenha uma nota máxima, a gente vai selecionar um deles. Então, se na introdução já aparecer um repertório muito bacana, que cumpra esses 3 critérios, na competência 2 você já resolve. Só que os outros 2 repertórios, se eles estiverem ruins, você vai ter uma baixa da nota, geralmente na 3, certo? Então, bem, vamos falar sobre esse repertório. Vamos pensar na galera que fez o Enem no último ano, e aí quando abriu a prova, este era o tema que estava colocado lá. A gente está falando de desafios para enfrentar a invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Então tem alguns eixos aí, né? Tem visibilidade, que é uma palavra importante, trabalho de cuidado, que é o conceito central ali. Se você não soubesse o que era trabalho de cuidado, os motivadores traziam pistas e definições ali. E mulher, que é um recorte de gênero importante para esse tema, certo? Dito isso, você precisava criar um plano aí. Dentro desse plano, você pensou na referência que abriria o seu texto. Então vamos supor que você tenha 2 possibilidades para abrir seu texto. A primeira seria usar Thomas Hobbes, iniciar sua redação fazendo uma alusão, né, à teoria de Thomas Hobbes, no livro dele, em que ele fala sobre um modelo de sociedade que seria uma espécie de sociedade ideal. Thomas Hobbes foi um filósofo inglês, escreveu ali no final do século XV para o final do século XVI, e é inglês e tudo mais. Do outro lado, você poderia ter pensado em colocar Carolina Maria de Jesus, escritora brasileira que escreveu ali em meados do século XX aqui no Brasil, uma mulher negra periférica que entrou para o mundo da literatura e conseguiu ter algum alcance ali. E para fazer isso, para chegar onde chegou, cuidava de 3 filhos e tinha a vida dura, né? A difícil vida de uma mãe, de uma mulher negra aqui num país como o nosso. Dentre as 2 opções que você teria, qual aquela que você avalia que está mais próximo do que o tema cobrava? O que é mais fácil, articular a discussão sobre trabalho de cuidado realizado pela mulher com Thomas Hobbes ou com Carolina Maria de Jesus? Vamos ver a primeira aluna, o que foi que ela fez. Essa é uma redação nota 1000 de uma aluna chamada Heloísa da Silva, Vitória Silva, perdão, e ela abre com Utopia, essa obra de Thomas More, certo? E aí ela faz aquilo que é preciso ser feito na hora de você inserir uma referência no seu texto. Nome da obra, entre vírgulas, um aposto explicando de quem é a obra, informando de quem é a obra, e depois dizer o que é que essa obra retrata. Essa obra deve retratar alguma coisa que a Heloísa vai tentar linkar com o tema da redação, que é trabalho de cuidado invisível ali realizado pela mulher no Brasil. E foi o que ela fez, tá? Então, para que a gente avalie esse repertório na competência 2, o Enem foi verificar se ela cumpria os 3 critérios que eles pedem para que o repertório ganhe a nota máxima. Vamos lá. Primeiro critério, ele é legitimado? É um repertório que saiu da ciência ou da cultura? Sim. O livro Utopia, acho que foi escrito ali em 1516, 17, alguma coisa assim. É um livro muito discutido, vários trabalhos acadêmicos sobre ele, o Thomas More é conhecido até hoje, etc, etc. Tudo certo, legitimado, é inquestionável. Critério 2, a gente foi avaliar se a obra foi usada de forma produtiva. Por que ela colocou isso aí? Para produzir o quê? E aí foi, né? Ela trouxe a obra Utopia para estabelecer um paralelo entre a ficção de Thomas More e a realidade, e dentro dessa realidade estava o trabalho de cuidado realizado pela mulher. Então havia uma intenção aqui de tornar isso produtivo, ou seja, estabelecer paralelo entre ficção e realidade. Tá? O terceiro critério do Enem era avaliar se esse repertório ele é pertinente ao tema, ou seja, se ele tem conexão para a temática que a gente tem, né, em mãos, que era aquele do trabalho de cuidado. É pertinente apresentar esta obra? É possível, né, conectá-la? Existe uma interseção entre isso aí? Bem, eu acho bem complicado criar essa interseção. Acho que o Thomas More ele está bem distante da discussão que o Enem pediu. Então, teoricamente, essa redação não apresentou na introdução um repertório pertinente ao tema. Eu fui ver a redação da Heloísa toda, que foi disponibilizada na internet, e ela tem Thomas More, para abrir a redação, John Locke, ela fala sobre Estado no outro parágrafo, e depois Ariano Suassuna. Não são, na minha opinião, escolhas interessantes para o tema que ela tinha em mãos, tá? Eu acho que nenhum dos 3 ali são pertinentes ao tema, ainda que ela possa ter construído uma pertinência na maneira como apresenta.
mas eles estão bem distantes. Até 2022, pessoal, a banca do Enem que corrigia antes, ela costumava considerar esse tipo de repertório. Eu não via alunos perdendo ponto ou tendo nota baixa nessa competência 2 por terem apresentado 3 repertórios meio distantes do tema. Isso não acontecia. Em 2023, com a mudança de banca, isso passou a acontecer. E, na verdade, esse critério da pertinência ele já existia no Enem há muito tempo. Só que a banca anterior costumava considerar. A banca atual parece que não. Alguns corretores consideraram, outros corretores não. Então eu peguei aluno que trouxe 3 repertórios, cumpriam tudo que a competência 2 pedia, e mesmo assim tiraram 160 ou 180. Quando tiraram 180, isso é sinal que até os corretores não se entenderam. Um deu 200, a nota máxima para a competência, o outro deu 160. Somou, dividiu por 2, deu 180, o que é muito raro acontecer. A gente não costuma ver isso acontecendo na competência 2, mas em 2023 esses casos se tornaram cada vez mais comuns. Então, qual é a sugestão que eu dou aqui para vocês que estão assistindo essa primeira aula? Ampliem o repertório de vocês para que, ao olhar para o tema, tragam uma referência, um desses repertórios aí, ele precisa ter conexão direta com a temática, certo? E aí eu tenho outra estudante aqui, que é a Maria Laura, que pegou um caminho diferente. Já ela foi falar sobre Carolina Maria de Jesus. A técnica utilizada pelas duas é a mesma. Citou o livro, abriu vírgula aí, colocou de quem era o livro, qual ano foi publicado, vírgula de novo, e falou o que é que o livro retrata ou narra. Mesma coisa, tá? Então, é um repertório que a gente avalia como legitimado, porque vem da cultura literária. É um repertório que a gente vê que ele é produtivo, porque construiu uma comparação entre o diário dela e a realidade. Engraçado aqui que é realidade e realidade, né? Porque Carolina Maria de Jesus, em Quarto de Despejo, que é a obra aqui citada, ela é um diário em que ela escreve sobre o dia a dia dela, sobre a luta dela como mulher para cuidar dos filhos e ainda manter toda uma estrutura ali de sobrevivência. Então é realidade meio que com realidade, mas a produção vem do fato dela criar uma analogia. A analogia aí é criar paralelos, comparações. Então tá tudo certo e é muito pertinente ao tema, né? Muito mais pertinente ao tema do que o filósofo inglês lá. Então, claro que esta daqui cumpre melhor os requisitos. As duas tiraram 1000. Isso quer dizer que a primeira passou por 2 corretores que usaram meio que a métrica de 2022, né? Não levaram em consideração talvez esse destaque que a banca nova deu para a pertinência. E essa daqui pode ter pego também, mas neste caso estava tudo certo com Maria Laura. Então, pessoal, não vão cair nesse lugar de risco, tá? É interessante que vocês tenham um repertório para trazer algo conectado com o tema. É mais seguro e você não fica ali na dúvida se comprometeu ou não sua competência 2, certo? Bem, dito isso, né, depois dessa discussão aí, foto do Thomas aqui, da Carolina aqui, é sempre importante lembrar, olhem para o tema e escolham algo relevante, pertinente, conectado à discussão. Pessoal, então essa é a primeira aula. A segunda aula eu vou mostrar para vocês como vocês apresentam o tema. Lembra que eu falei que na introdução a gente apresenta o tema. Então ele vai ser apresentado também ali nesse segundo bloco da introdução, essa segunda peça do Lego. Então meu próximo vídeo vai mostrar como essa peça deve ser construída e como ela pode ser encaixada na peça número 1, que é o repertório, tá? Dito isso, foi um prazer estar aqui, espero que vocês continuem comigo até novembro e tenham gostado da aula, deixem aqui comentários. E esse último QR Code, pessoal, é um QR Code que vai levar vocês para uma pasta em que eu coloco propostas temáticas. Eu sei que algumas pessoas não fazem cursinho porque não tem dinheiro para pagar, ou não estão na escola tendo a oportunidade, né? Porque o professor tem que administrar várias coisas em português ali, talvez redação não ganhe tanto destaque assim. Então eu sugiro aí que vocês guardem esse QR Code e sempre que quiserem escrever uma redação, né, podem recorrer a essas propostas que eu crio. Eu trabalho com uma banca de correção, eu vou colocar o link dela aqui, o contato dela aqui embaixo, caso alguém queira contratar o serviço dessa banca para corrigir suas redações, certo? Super confio nessa banca, se chama Revisa Agora. Um abraço para vocês, até a nossa aula número 2. Valeu!